Gente, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre gases e termodinâmica. Bom, vamos começar por gases ideais então. Um gás é considerado ideal ou perfeito quando o espaço ocupado por sua molécula pode ser desprezado. Na prática, isso ocorre com gases cuja densidade não é muito elevada, ou seja, encontram-se a pressões baixas e não estejam próximos do ponto de liquefação. Bom, variáveis de estado de um gás. Temos volume, espaço ocupado pelo gás, temperatura associada à energia cinética das moléculas do gás e pressão associada às colisões das moléculas do gás com as paredes do recipiente. Transformações gasosas. Temos a isotérmica, que é temperatura mantida constante, que a gente vai usar na lei de Boyle. A isobárica, que é pressão mantida constante, vamos usar na lei de Charles. E isotérmica, que é volume mantido constante, que vamos usar na lei de Gay-Lussac. Essas três leis do Boyle, Charles e Gay-Lussac, que eu vou explicar em seguida. Essa é a lei de Charles, transformação isobárica. Bom, nesse exemplo a gente tem dois pistões. Aqui de vermelho é o êmbolo e aqui dentro está o gás. Neste exemplo, se a temperatura aumentar, aumenta o volume também. Isso quer dizer que elas são diretamente proporcional. Isso pode ser representado matematicamente com essas duas fórmulas. Essa que é V sobre T igual a C, que é o volume, sobre a temperatura, é constante. Ou V1 sobre T1, que é igual a V2 sobre T2. Como o volume é diretamente proporcional à temperatura, o gráfico V e T é uma reta denominada isóbora. Tá vendo essa reta aqui, no caso? Bom, o gráfico, nesse aqui, sugere que quando a temperatura zero for atingida, o gás apresentaria volume nulo e suas moléculas se Eu vou cortar, tá? E suas moléculas se depositariam no fundo do recipiente, que seria, no caso, aqui. Como o volume é diretamente proporcional à temperatura, o gráfico V e T é uma reta denominada isóbora. Tá vendo essa reta aqui, no caso? Bom, o gráfico, nesse aqui, sugere que quando a temperatura zero for atingida, o gás apresentaria volume nulo e suas moléculas se depositariam no fundo do recipiente, que seria, no caso, aqui. Bom, essa é a lei de Boyle, transformação isotérmica. Aqui a gente tem dois pistões, o êmbolo em vermelho e o gás aqui dentro, e aqui o calor aquecendo. Bom, neste caso, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Então, se eu diminuo o volume, a pressão aumenta, ou vice-versa. Bom, aqui a gente pode falar que a pressão vezes o volume é constante, ou usar uma fórmula que é P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Aqui a gente tem um gráfico também para demonstrar, e nesse gráfico a gente possui uma hipérbole. Esse gráfico é de volume e pressão. A hipérbole diz que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. E a temperatura nesta curva é constante, como vocês podem observar aqui. E também, por ela ser constante, ela recebe o nome de isoterma. Essa é a lei de Gay-Lussac, transformação isométrica. Bom, nessa transformação, a pressão e a temperatura são indiretamente proporcionais. Então, são aquelas em que o volume se mantém constante, com o gás contido em um recipiente de volume invariável, mesmo variando-se a pressão e a temperatura, sendo pressão sobre temperatura é constante. A gente também usa a fórmula P1 sobre T1 igual a P2 sobre P2. Aqui nesse exemplo eu tenho desenhado um balão e o ar quente no interior do balão é menos denso que o ar de fora, por isso ele sobe. E do outro lado a gente tem um gráfico que está dizendo que no caso aqui ele tem uma reta, então a pressão diretamente proporcional é uma reta denominada isotérmica. A equação de estado ela está totalmente ligada a um gás ideal.
Então, a partir da pressão que um gás sofre, nós podemos descobrir o volume, e a partir do volume nós podemos descobrir o trabalho, usando a fórmula PV é igual a N vezes R vezes T. O P representando a pressão, o V o volume, N o número de mols, o R a constante e o T a temperatura. Ou usando a outra expressão que é R é igual a PV sobre NT. A pressão e o volume são ideias de grandeza que sugerem trabalho, assim sugerindo a energia. A primeira lei da termodinâmica ela está relacionada com a transferência de calor. Quando nós fornecemos calor a algum sistema, a temperatura do gás ela aumenta, assim aumentando a energia cinética da molécula. Para calcular, nós usamos a fórmula calor é igual ao trabalho mais a variação da energia. Lembrando que o calor ele está sempre associado à variação de temperatura e o trabalho ele está sempre associado à variação de um volume de um gás. Sendo assim, a primeira lei é basicamente conservar a energia. No caso de uma máquina a vapor, temos à disposição uma fonte térmica, como por exemplo o carvão sendo queimado. Chamaremos de fonte quente. E como sabemos, a energia térmica flui naturalmente dessa fonte para a mais fria, no caso, fonte fria. O calor é fornecido primeiramente para a água, que se transforma em vapor. O vapor sob pressão é expandido em um cilindro e movimenta um pistão, realizando o trabalho. O vapor é então retirado do cilindro e resfriado por meio da troca de calor com o ambiente e se condensa, voltando ao início do processo. Ou seja, é um processo cíclico e pode ser representado por esse desenho aqui. Aí depois temos a conservação de energia, que é isso daqui, que é a fonte quente igual à fonte fria mais o trabalho. Introduzindo o conceito de rendimento de uma máquina térmica, podemos dizer que o rendimento é a razão entre a saída, que é a energia vendida, e a entrada, energia paga. Simplificando, podemos dizer que em uma máquina térmica a energia vendida é o trabalho, que é o T-ciclo, e a energia paga é o calor da fonte quente. Fonte quente. Indiretamente, o custo do combustível. Assim, o rendimento será dado por essa fórmula aqui, que resultará o eta igual a 1 menos a fonte fria sobre a fonte quente. Como sabemos, o calor não flui de uma fonte fria para uma fonte quente espontaneamente. Mas, como é possível que uma geladeira resfrie os alimentos em seu interior, irradiando esse calor para o ambiente que se encontra em uma temperatura maior? Na verdade, todo refrigerador necessita de uma fonte externa de energia de natureza elétrica, geralmente empregada para acionar o motor elétrico, responsável por fornecer o trabalho que será empregado para forçar o calor a passar do interior frio da geladeira para o exterior mais quente. Isso é obtido ao forçarmos um gás refrigerante a se expandir no interior de um cilindro. Por causa dessa expansão, esse gás se resfria, como no caso de uma lata de spray, ao liberarmos o seu conteúdo. O gás gelado então recebe o calor do interior da geladeira e se aquece, sendo em seguida colocado em contato com o ambiente para onde perde o calor recebido. De forma geral, esse processo termodinâmico pode ser representado por esse modelo aqui. Daí temos a conservação de energia, que é a fonte quente igual à fonte fria mais o trabalho. Chamamos de eficiência de um refrigerador a relação entre a energia vendida e a energia paga. Em um refrigerador, a energia vendida é o calor retirado do espaço refrigerado, fonte fria, e a energia paga é o trabalho. Assim, temos essa fórmula toda aqui, que vai resultar igual a eficiência igual a 1 sobre a fonte quente sobre fonte fria menos 1. Lei geral dos gases perfeitos. Através da equação, é possível obter uma lei que relaciona dois estados diferentes de uma transformação gasosa. Para as transformações gerais, usamos as leis de Boyle, Charles e Gay-Lussac, com a diferença que elas ocorrem simultaneamente, assim de estado 1 para estado 2. Aqui estão as três equações das três leis que aprendemos nas aulas de gases. A primeira é a lei de Boyle. Se T é igual a constante, P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. A segunda é da lei de Charles. Se P é igual a constante, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. E a terceira é da lei de Gay-Lussac. Se V é igual a constante, P1 igual a T1 igual a P2 sobre T2. A equação que envolve as variáveis do estado P, T e V dos gases, que são essas daqui. Aqui a equação da lei geral dos gases perfeitos. Essa equação aqui, ela deve ser empregada em temperatura
de Kelvin. Para introduzir o assunto trabalho em uma transformação, considere um êmbolo que se move livremente para cima e para baixo. E em cima desse, imagine que temos uma massa. Então, independente da transformação que esse gás que está dentro do cilindro sofra, a sua pressão vai sempre ser constante, porque o peso que age sobre o êmbolo não se altera. Se houver uma transferência de calor a partir de um meio externo para o gás, o êmbolo vai ser deslocado para cima e esse gás agora vai ter pressão P, volume 2 e temperatura 2. Então, nós sabemos que o trabalho exercido pelo gás sobre o meio externo é igual à força vezes a distância percorrida. Nesse caso, a força exercida pelo gás é igual à pressão vezes a área do êmbolo. Então, juntando as duas fórmulas, temos que trabalho é igual a pressão vezes a área vezes a distância. Na transformação isobárica, a primeira coisa que precisamos saber é que a pressão é sempre constante. Então, sabemos que o trabalho é igual à pressão vezes a variação de volume. Nós sabemos que calor é igual à sua massa vezes o calor específico do gás e a pressão constante vezes a variação de temperatura. Calor é igual a pressão vezes ΔV vezes variação de energia interna. Nós sabemos que no processo isobárico, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Então, se o volume aumenta, a temperatura também aumenta. Então, como a temperatura aumenta, nós teremos que a variação de energia interna do gás será maior do que zero. Nós sabemos, de acordo com a primeira lei, que a variação interna de energia é igual a quanto de calor recebido, a quantidade de calor recebida pelo gás menos o trabalho realizado. Como a variação interna de energia é maior do que zero, nós temos que em uma expansão isobárica, a quantidade de calor recebida é maior do que o trabalho realizado. A primeira coisa que precisamos saber sobre as transformações isométricas é que o volume é constante e que esse tipo de transformação acontece em um recipiente indeformável. Então, aqui temos um desenho de um recipiente que está sendo aquecido, o que significa que existe um aumento de agitação de moléculas. O volume vai permanecer o mesmo, pois o recipiente é indeformável. Se o recipiente é indeformável, isso significa que o número de colisões nas paredes do recipiente vão ser maiores. Isso faz com que a pressão aumente. Nas transformações isobáricas, não há variação de volume. Então, temos que T é nulo. Nas transformações isotérmicas, a primeira coisa que precisamos saber é que as temperaturas são constantes. E ela vai se encontrar em um sistema fechado, em que a temperatura é mantida constante. Então, determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Ou seja, quanto mais pressão, é menos volume. Quanto menos pressão, é mais volume. A primeira coisa que precisamos saber sobre as transformações adiabáticas é que a quantidade de calor trocada entre o gás e o meio externo é igual a zero. Em uma compressão adiabática, temos que a pressão e a temperatura aumentam. O trabalho realizado pelo gás é maior do que zero. E como a temperatura aumentou, temos que agora a variação de energia interna do gás é maior do que zero. Na expansão adiabática, temos justamente o oposto. Pressão e temperatura diminuem, trabalho é maior do que zero e a variação de energia interna do gás é menor do que zero. A primeira coisa que precisamos saber sobre as transformações cíclicas é que a temperatura final é igual à inicial, o volume final é igual ao inicial e a pressão final é igual à inicial. Precisamos também saber que a variação de energia interna é nula. E quando colocamos isso em um diagrama, temos duas possibilidades, o sentido horário e o anti-horário.
No sentido horário, temos que trabalho é maior do que zero, ou seja, o trabalho no ciclo é positivo e o sistema recebe calor. E no anti-horário, temos que trabalho é menor do que zero, ou seja, trabalho no ciclo é negativo e o sistema cede calor.